Então, nesse instante, vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, aos mentores que cuidam de nós, desse estudo, desse grupo, porque nós sabemos que o número de desencarnados é muito maior do que imaginamos. Mestre amado Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em seu nome. Mais uma vez aprendendo com André Luiz esses ensinamentos tão importantes. E hoje em especial, nos lembrando da nossa responsabilidade como trabalhadores da sua seara, já que todos somos médiuns. Que cada um dos nossos lares, Senhor, de todos os participantes, possa ser visitado pelos amigos do bem. E que cada um de nós, Senhor, desse grupo, tão amigo, tão coeso, possa receber o auxílio, o suporte, a inspiração que necessita durante essa semana. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez por essa oportunidade. E assim damos por esse hábito o estudo dessa noite. Graças a Deus. Então hoje, o estudo dessa noite, a gente vai estar falando sobre o capítulo 3 do livro Missionários da Luz. A gente queria falar aí, bem-vinda, Carrie. Que bom que você está aqui conosco. E esse capítulo, ele chama muito a responsabilidade da gente, ele está muito ligado à conversa que a gente teve sobre o livro Os Mensageiros, né? E a gente vai recordar um pouquinho do que a gente já tinha estudado juntos, né? Primeiro, a importância do trabalho e da disciplina em tudo. A gente sabe que quando o Chico perguntou para Emmanuel, que é o anjo da guarda do Chico, né? Enquanto o Chico estava encarnado, a gente sabe que agora o Emmanuel está encarnado e o Chico é o anjo da guarda do Emmanuel. Então essa ligação tão profunda entre os dois. Quando o Chico perguntou para ele no comecinho, né? Da trilha mediúnica dele, o que eu preciso para fazer as coisas direito? E a resposta do Emmanuel foi disciplina, disciplina, disciplina. Então, a importância da gente levar a sério o nosso estudo, a nossa reforma íntima, o trabalho que a gente está fazendo na nossa vida. Não adianta só a gente ter aí palavras vazias, mas sem ação. A gente falar que acredita, mas sem se transformar, né? E essa verdade agora é tão absoluta, a gente vê aí, eu coloquei os chakras nessa foto do lado, lembrando a gente que isso não é falar que o pensamento da gente altera toda a nossa organização celular, não é coisa de espírita. A medicina já sabe disso. Já tem estudos feitos para mostrar a importância do pensamento na cura do paciente, né? A gente sabe que ao momento que a gente sorri, que a gente ativa hormônios no nosso corpo, curadores, calmantes, né? A gente vê as outras religiões também falando de importância de meditação, de prece. Isso não é novidade para nenhuma de nós. Mas a hora que a gente pensa em nós, como espíritas, com esse conhecimento que a gente recebeu na terceira revelação, que é o Espiritismo, sobre esse intercâmbio contínuo que existe entre nós e o plano espiritual, aí a nossa responsabilidade aumenta. Porque a gente percebe que a gente é trabalhador, não só durante aquela 1 hora, 2 horas que a gente está no centro espírita, mas que a gente funciona como essa usina geradora, transformadora, o tempo inteiro, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da rua, no meio da rua. O nosso pensamento está sempre criando alguma coisa. Nesse caso, no trabalho mediúnico, semelhante ao que a gente viu no livro dos Mensageiros, no capítulo 46 e 47. Não sei se vocês se lembram, mas André Luiz retrata pra gente que o número de desencarnados participando daquele trabalho no centro espírita era 7 vezes maior do que o número de encarnados. E que
E ele via aí um aproveitamento, uma qualidade de recepção muito melhor dos encarnados do que dos encarnados do que dos encarnados. Então, quer dizer, os espíritos que estavam lá conseguiam sair muito melhores, aproveitar muito mais os ensinamentos, eles estavam muito mais presentes em termos de pensamento, de vontade de ser ajudados, apesar de serem espíritos ainda ignorantes, necessitados, doentes, do que os encarnados que estavam lá. E a gente vê a mesma coisa no livro dos mensageiros e agora nos missionários. Que nós ainda, aqui na Terra, a gente fala muito mais do que a gente faz. Que o nosso verbo ainda está muito vazio em termos de ação. E aí esse livro lembra a gente da importância da oração e a importância da reforma íntima, né? Da vivência do evangelho no nosso dia a dia. E aí ele continua, bom, mediunidade é uma faculdade que está disponível, é propriedade de todos nós. Cada um de nós tem a nossa mediunidade desenvolvida num maior ou numa menor intensidade. Mas o que a gente faz com essa faculdade? É isso que é importante. Então tem gente que pega um pincel e um pouquinho de tinta a óleo e faz uma bolinha com um risquinho e 3 pauzinhos e aquilo é o corpo de uma pessoa. Ao mesmo tempo, você pega um Leonardo da Vinci que pega o mesmo pincel, a mesma tinta a óleo e consegue exprimir figuras que são difíceis de descrever com palavras. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essa faculdade. E esse trabalho na mediunidade vem da onde? Vem primeiro do amor, da boa vontade da gente, né? Do trabalho da nossa reforma íntima. E muitas vezes durante essa semana eu acabo recebendo comentários de pessoas falando, puxa vida, Ana, você comentou isso na aula, no nosso estudo, e quando eu olho para o espelho eu ainda percebo que ainda não estou conseguindo fazer isso. Nenhum de nós, se alguma de nós fosse, tanta gente não estaria reencarnado num planeta de provas e expiações. Então, a intenção desse estudo, dessa avaliação, não é fazer com que a gente desanime, e sim lembrar a gente da importância do nosso trabalho, que precisa de disciplina, que precisa de repetição, que precisa de persistência. E todo o trabalho de reformulação, de transformação, de reforma, não é fácil. Então, toda vez que a gente resolve fazer uma reforma dentro da nossa casa, mesmo que seja a reforma de um cômodo, de um banheiro, ou trocar o chão, primeiro de tudo a gente tem que tirar o que é velho, para depois colocar o que é novo. E é isso que a gente tem que tentar fazer aqui. É substituir os valores antigos que a gente tinha, quando alguém me ofende, eu ofendo atrás. Quando alguém grita, eu grito de mais alto. Ou os valores do mundo de que tudo me é permitido, eu usar o meu livre-arbítrio de uma forma de valorizar a oportunidade de vida, e não como se fosse o último dia da minha vida. E aí tentar fazer tudo o que me é permitido, mas que não é adequado para a minha saúde física, para a minha saúde espiritual, né? Aí ele fala desses 3 exemplos de médium. Então, olha só. Esses indivíduos que estão lá, eles não têm nome. Por quê? Porque cada um deles somos nós mesmos, né? É para nossa reflexão. Nesse caso, cada um tem um desvio, um excesso, um abuso. Um é de sexualidade, a gente vê que o marido é infiel, e que ele coloca energias desequilibrantes na área genésica dele. O outro abusa da alimentação. E a outra pessoa abusa da bebida.
Então, o que ele está querendo mostrar para a gente é o mal não está na ferramenta em si, não está na comida, não está no sexo, não está na bebida, e sim na forma como a gente usa essas ferramentas. Se a gente abusa de qualquer coisa, se eu tenho uma pá na minha mão e eu abuso dessa pá, e em vez de usar essa pá, que seria para capinar o meu jardim, tirar a erva daninha, fazer o meu quintal ficar mais bonito, se eu pegar essa pá e deixar essa pá guardada dentro do armário ou na chuva, pegando vento, pegando sol, pegando chuva, ela vai enferrujar. Se eu pegar essa pá e usar essa pá para machucar alguém, vai machucar alguém. Então, a pá em si não é o problema. A comida não é o problema. A bebida não é o problema. O sexo não é o problema. É isso que ele está chamando a atenção. A palavra da gente não é o problema. E sim, a forma como a gente vai estar usando esses instrumentos que nos são dados. Essas oportunidades que nos são dadas. Nesse caso, até o André Luiz fala assim, puxa, no caso da sexualidade, não era melhor se isso é uma causa de vício que a gente traz aí de tantas e tantas reencarnações, não seria melhor, então, parar e não ter mais isso? Aí ele fala, que isso? Pois se é a fonte geradora da vida. Se a maior bênção que a gente tem aqui é a vida. Por quê? Porque é aqui na Terra que a gente consegue evoluir de verdade. Onde a gente testa o nosso aprendizado. Da mesma forma, a alimentação. Pois se a gente precisa de alimentação para a nossa saúde física. Se a gente não come bem, o que entra pela boca, aí a gente sabe que pode fazer bem ou mal para a gente. Está na nossa escolha. Da mesma forma, a gente sabe que bebida alcoólica não é bom para nós. Nesse caso, essa pessoa está exagerando ainda. E aí a gente vê o impacto que tem em toda a parte endócrina da pessoa. Muitas vezes a gente sabe, poxa, quem bebe muito tem um problema no fígado, e o que a gente está vendo aí é que existem essas bactérias, esses elementos aí imperceptíveis aos nossos olhos físicos, que vão além do fígado, que pegam toda a parte digestiva da gente. Agora, que outras coisas podia ser? Porque tem gente que não bebe, tem gente que não fuma, tem gente que come direito, mas não consegue ficar um dia sem gritar. Ou não consegue passar uma semana sem falar mal das pessoas. Ou tem inveja do outro e não consegue ser feliz com o que tem. E fica sempre pensando e olhando para o outro e tendo vontade de ter o que o outro tem. Esses sentimentos todos, é isso que ele está tentando mostrar para a gente. O uso do nosso livre-arbítrio vai estar influenciando nessas doenças psicossomáticas que a gente tem, como, por exemplo, depressão, ou mesmo causar outros tipos de doenças que vão estar impregnadas no nosso perispírito e que a gente vai estar carregando para outras vidas. Por quê? Porque se eu não sei respeitar o meu corpo nessa vida, se eu toda hora fico alterada, com raiva, brigando, eu vou estar, de alguma forma, lesando meu coração, por exemplo. Se eu grito muito, eu posso estar lesando as minhas cordas vocais. E essa vibração negativa vai estar, de alguma forma, lesando o meu perispírito depois. Aí, a gente vai ver no próximo capítulo falando um pouco de vampirismo, né, que nada mais é do que obsessão. Nesse caso, ele está falando desses bacilos também, que são esses elementos que acabam sugando a energia e ainda tirando o equilíbrio do nosso corpo, voltando de novo ao livro dos mensageiros, quando a gente pensa naquele homem que estava prestes a desencarnar, que ele não tem mais controle das células dele, porque ele nunca teve. Ele não soube controlar o seu corpo com o seu pensamento, né? E o André Luiz pergunta para ele, mas Alexandre, escuta,
Como é que começa um caso de vampirismo, um caso de obsessão? É o pensamento que atrai o obsessor ou porque tem um obsessor que a gente pensa errado? Porque tem muita gente que faz coisa errada e fala assim, porque tem um obsessor aí que fica perto de mim, já me falaram várias vezes. Aí ele fala que tudo começa com a nossa obra. Então, primeiro começa dentro de nós. Então, se a gente tiver a dúvida entre o ovo e a galinha, por onde isso começa, a gente pode ter certeza que começa primeiro da onde? De nós. Da forma como a gente está pensando, da forma como a gente está sentindo, da forma que a gente está agindo. Porque primeiro vem a semeadura e depois a colheita. Essa é a lei de ação e reação. Essa é a lei de afinidade. Então, se a gente quiser saber qual é a qualidade de testemunhas invisíveis que Paulo de Tarso já falou que cada um de nós tem, é só a gente pensar qual é a qualidade dos meus pensamentos. Porque o meu vizinho, meu marido, meu filho, pode até não saber o que eu estou pensando ou as coisas erradas que eu estou fazendo. Mas isso está impregnado na minha faixa mental. E a gente vê isso com o André Luiz usando o raio-x dele, a visão que fica dilatada, expandida, né, pela ajuda que ele teve no Centro dos Mensageiros, ele consegue ver todas essas coisas. Então, apesar de ser invisível para os olhos dos encarnados ao nosso redor, não é invisível aos espíritos que estão ao nosso redor. Né? E aí, o André fala, mas puxa vida, eles já sabem tanto, já estudaram tanto, como assim? E o Alexandre fala, vamos ter calma, André. Estamos em serviço de evolução e adestramento. Lembra que a gente também já passou por isso em outras encarnações? Mudança não acontece de um dia para o outro. E quantas vezes a gente fica esperando que o nosso marido, que o nosso filho, que a nossa esposa, nosso pai, a nossa mãe, seja uma coisa de que eles não são. E quer que aquela mudança aconteça em uma semana. Se a nossa mudança leva centenas de anos para a gente melhorar um tesquinho. E aí ele continua, os nossos amigos não são maus, eles só não têm conhecimento, eles ainda não têm a força de vontade necessária para fazer aquela transformação. Isso vem de dentro, vem com a prática, mas eles estão tentando. Porque o André fica surpreso também, puxa vida, como é que a providência divina deixa isso tudo acontecer? Esses bacilos todos atacarem os corpos, os obsessores levarem vantagem das pessoas, fazerem mal para nós. Quem disse que a gente está descoberto de ajuda? Não, a providência divina está o tempo inteiro nos auxiliando. Cada vez que a gente pedir ajuda, cada vez que a gente faz uma prece, cada vez que a gente faz um estudo como esse, cada vez que a gente lê um livro de qualidade, como mensageiros, como missionários, a gente vai estar elevando o nosso padrão vibratório e vai estar abrindo aí as cortinas para que a luz do conhecimento e da transformação entre dentro de nós. E aí a importância da nossa vigilância na qualidade do nosso pensamento e nas opções que a gente faz em termos de com quem eu ando, qual a qualidade de conversa que eu tenho, que tipo de leitura que eu tenho, qual é o filme que eu vejo, quais são as músicas que eu ouço. Isso tudo vai servir como um alimento indireto para o meu equilíbrio. E aí a gente vem repensar aí paciência, que talvez seja uma das qualidades, uma das virtudes mais complicadas da gente conseguir conquistar. Por quê? Porque todos nós ainda somos crianças mimadas. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, não no tempo de Deus, né? E, de novo, lembrando que Deus dá tempo para a gente, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Existe a lei de causa e efeito. Não é que a gente pode fazer o que a gente quiser sem ter as consequências. Não. Tem.
mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não faz que cada um de nós já venha aí programado e não tenha vontade. Não, a Ana só vai comer alface e tomate. Não, a Ana pode escolher outras coisas para comer. Agora, o que que faz bem para ela, né? E nós? Como é que a gente está agindo com as pessoas que estão ao nosso redor? A gente tem que lembrar que o acaso não existe, que as pessoas que estão dentro da nossa casa, que convivem conosco no nosso trabalho, têm laços profundos de afinidade com a gente. Esses laços podem ser de empatia ou animosidade, mas o acaso não existe. Uma amiga que hoje é muito querida pode ter sido minha irmã, minha mãe, meu pai, no passado, não sei. Aquele chefe difícil que eu tenho hoje talvez tenha sido aquele empregado que eu fui mal na outra vida, que eu abusei. Mas a gente tem que lembrar que essas pessoas hoje que nos rodeiam, que muitas vezes não nos entendem, são exatamente esses embriões vegetais. Cada um de nós somos, não só os outros, mas isso serve para nós. Nós um dia vamos ser essa árvore enorme, esse carvalho forte, grande, mas hoje a gente ainda está na sementinha, que a gente precisa trabalhar. E a melhor forma do que da gente, em vez da gente tentar fazer com que o outro mude, é a gente se mudar, porque a partir do momento em que eu aprendo a controlar minha vontade e o meu comportamento, as pessoas vão perceber ao meu redor e falar assim, poxa vida, aquela pessoa era assim, impaciente, briguenta, ela mudou. Por que será que ela mudou? O que será que ela fez? O que entrou na vida dela? E é esse tipo de questionamento que gera transformação e não uma imposição. E aí ele continua, Alexandre, falando que se a gente vai edificar um castelo, qual castelo? Castelo da nossa evolução, do nosso crescimento como espíritos eternos. Essa vida é um capítulo muito pequenininho desse livro. Mesmo que a gente viva 100 anos, não é nada. Para a gente edificar essa perfeição, que um dia a gente vai chegar, a gente tem que começar com uma fundação boa. Essa fundação é o quê? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem por mim. O que a gente aprende no jardim da infância. Se a gente aprender, cada vez que a gente tiver dúvida do que é que eu tenho que fazer, se eu colocar a Golden Rule em prática, eu vou saber o que fazer. A nossa evolução espiritual começa de pequenininho, assim como o rio começa de gotinha, a chuva começa de gotinha. A gente transformando dia a dia. Pensar, não, hoje, toda segunda-feira, toda terça-feira eu não vou perder a paciência. Eu ainda não consigo não perder a paciência quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas segunda-feira eu não vou perder. E assim a gente tentar modificar aquilo que está dentro de nós. Colocar uma disciplina na nossa vida. Sistematizar, ser persistente. Usar aí a dieta moral, de não falar mal, de não brigar, de não gritar, de ter bons pensamentos, de não ficar só pensando no pior, e se, porque o pensamento é energia criadora. E evitar excesso. Porque a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Ninguém precisa explicar pra gente que cigarro é ruim, que beber demais é ruim, que comer demais é ruim. Todo mundo já sabe disso, né? Então é a gente colocar em prática o que a gente já sabe, controlar. Não, mas eu não consigo fazer. E se eu sou dono da minha vontade, como eu não consigo? E aí agora, para encerrar nosso estudo de hoje, é para a gente refletir, né? Como é que está esse nosso adestramento? Como é que anda o esporte da virtude, como disse Jesus, né? Então, como é que a gente está colocando a nossa reforma íntima em prática? Dentro de casa e no trabalho. E para encerrar, se André Luiz estivesse aqui perto de nós, né? Com a lupa dele, com o raio-x dele, será que ele estaria vendo? Os nossos olhos, ou na nossa garganta, ou no nosso coração,
ou no nosso estômago, ou na nossa parte genésica. E aí a gente sabe, se a gente fizer a nossa avaliação, e se a gente perceber que a gente está indo na contramão, então é hora da gente agir e repensar. E era isso que eu tinha para dividir hoje. Alguém quer comentar? A gente ainda tem uns 5 minutinhos. Eu vi que a Karine e a Regina também estão aqui. A Manu está aqui comigo. Regina, você quer comentar? Ana, eu estava lembrando enquanto tu falavas que no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, né, se a gente conseguiria vencer esses maus pendores, essa nossa inclinação ainda inferior, e os espíritos eles responderam que tudo a gente conseguiria e o que nos falta é simplesmente a vontade. Então chama muito a atenção o capítulo para aquilo que tu já falou, né, em toda a exposição aí do conteúdo, que é a vontade, é essa consciência crítica de que a gente é eterno, de que a gente não vai dar passo maior do que a gente pode, né? De que essa mudança ela é gradativa, mas depende muito dessa vontade, desse querer. E eu colocaria também uma reflexão que eu ando muito fazendo é do quanto é importante a gente ver a reforma íntima como algo que nos dá um prazer de realizar, não como uma coisa assim, ai, que fardo que eu tenho que carregar, porque a gente ouve muito na doutrina espírita a reforma íntima. Você tem que fazer reforma íntima, cuida da tua reforma íntima. Aí parece que é um fardo, mas na verdade, quando a gente vai dando um grito a menos, quando a gente vai perder a paciência, né, deixar de perder a paciência, pelo menos por um dia, como tu colocou aí, quando a gente não usa a maledicência, quando a fofoca chega no ouvido e a gente não alimenta, todas essas pequeninas, né, mudanças que a gente vai buscando fazer, ela é prazerosa. E aí vai virando aquilo que a Joana de Ângeles fala, o Divaldo, né, traz para a gente através dela, e o próprio André, né, naquele livro Sinal Verde, ele traz muitas recomendações que ajudam a gente com relação à reforma íntima, que a gente vai tornar isso um hábito. Então, basicamente era isso que eu queria colocar, porque eu lembrei, né, dessa passagem, desse item do Livro dos Espíritos. Então, o que vos falta é vontade. Então, que a gente possa olhar e prestar atenção se de verdade a gente quer essa mudança, né? E quer também colocar essa disciplina como algo primordial na nossa vida, principalmente porque a gente está livre para escolher, né? É claro que a semeadura ela vai ser livre, mas a gente vai colher aquilo que a gente semear, mas prestar atenção no desejo central, porque como tu colocou aí sobre os obsessores, muitos deles já estão até de férias, porque a gente mesmo já faz o papel deles, né? Se auto-obsedia com os pensamentos que a gente não controla, né? Ou não modifica. Nossa, adorei os comentários. Difícil dizer o que mexeu mais comigo que você falou. Allan Kardec fala uma coisa importante para a gente pensar, que o espírita não é aquele que é perfeito, mas é aquele que sempre está trabalhando na sua melhora, né? Então eu acho que fica aí esse pensamento como guia para a gente, sem pressão, como você falou. Outra coisa que você comentou, que a gente não olhar a reforma íntima como peso, mas como libertação. Libertação por quê? Porque traz paz. Porque a hora que eu paro de brigar, minha vida fica melhor. A hora que eu paro de ter excessos de comida, de bebida, seja lá do que for, a minha saúde melhora. À medida que eu melhoro a qualidade dos meus pensamentos, eu fico mais feliz. Eu sou uma pessoa mais agradável para os outros. As pessoas gostam mais de mim. E me dão mais amor. E aí eu dou mais amor e eu recebo mais amor. Então é a nossa libertação, não é fato. E a terceira coisa que você falou, que eu acho que foi muito boa, você foi inspirado no Sinal Verde. Eu adoro esse livro. Esse livro tem uma qualidade muito boa. É um livrinho de mensagens muito curtas, para quem não conhece. Mas que são muito adequadas, exatamente como você falou, de ajudar a gente na nossa reforma íntima, na nossa reflexão. Então, para quem não conhece, pode olhar lá na Biblioteca Virtual Espírita.
e tem para baixar lá. E aí pode usar, por exemplo, na prece antes de dormir ou no Evangelho no Lar, que é um livrinho muito bom, né? Então era isso. Agora já chegou na nossa hora das 8. Então nós vamos para o nosso encerramento. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntas nessa noite, para esse estudo. Fortalece a nossa vontade, Jesus, ajuda-nos na nossa transformação. Que nós consigamos colocar esse espelho vivo na nossa frente, que antes de dormirmos nós possamos refletir, Mestre, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, da forma como enxergamos nossos problemas, da forma como agimos perante as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a ser obreiros do Teu amor, trabalhadores do bem, na Tua seara, que é tão grande. Que onde quer que sejamos, Senhor, possamos levar sempre alegria, esperança e amor. Que as pessoas, Senhor, vejam a Ti por nós, onde quer que formos. E assim nós te agradecemos, e em especial agradecemos a André Luiz e a equipe de Emmanuel pela oportunidade de estudo dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus.